A deposição, agora há pouco, do Evo Morales na Bolívia é muito parecida com aquela do Hugo Chávez na Venezuela em 2002. São forças empresariais fortíssimas e interessadas em se apoderar do petróleo, tanto na Venezuela, na Bolívia, do gás, também do petróleo e do lítio, grande riqueza nacional. E essas forças são todas travestidas de democráticas, de anticorrupção. E quando elas chegam lá, a primeira coisa que faz é mandar prender todo mundo, é fechar o Congresso Nacional, os tribunais e depor os governadores de estado. Mas só que na Venezuela, esse golpe durou apenas 3 dias. A gente se lembra do presidente que assumiu o poder, o Pedro Carmona, que fechou todas as instituições. São situações diferentes, evidentemente, porque o Hugo Chávez era um militar e tinha um grande setor das Forças Armadas que o acompanhavam. Tanto é que bastaram 72 horas para que ele voltasse ao poder, não nos braços dos militares, mas sobretudo da população em massa que ocorreu às ruas de Caracas. O Evo Morales, a gente sabe que tem muito poder popular, mas não tem quase penetração nenhuma nas Forças Armadas. Ele, na verdade, estava deposto há pelo menos 48 horas, quando a polícia se levantou e dominou o palácio do governo, o que impediu o presidente de despachar a partir do Palácio Presidencial a chamada Casa Grande do Povo. Ele acabou se refugiando numa base aérea na cidade de El Alto, que fica ao lado de La Paz. E lá estava tentando governar, até que foi obrigado a renunciar. Não apenas pelo ultimato, que não foi um ultimato, foi um pedido até delicado do comandante do Exército para que ele renunciasse para promover a paz nacional. Naquele momento, o Evo Morales já tinha pelo menos 5 de seus ministros de Estado renunciado por força das circunstâncias que eram terríveis lá. O que tinha acontecido com esses ministros? As suas casas tinham sido incendiadas por essa turba e violenta que assumiu o poder, ou está assumindo o poder, ou pensa em assumir o poder, porque a situação está totalmente fora de controle. Como demitiram ou afugentaram os presidentes da Câmara, do Senado e possivelmente do Tribunal Constitucional, tem lá uma senadora que se diz aliada dessas novas forças, que diz que vai assumir o poder. E ela é uma desconhecida, chama-se Agnès Jeanine Agnès. Ela é segunda vice-presidenta do Senado, mas claro, não vai mandar em nada, ela vai ser apenas instrumento daquele pessoal. Esse sim perigoso, e esse sim que quer se apoderar das riquezas nacionais, que foram nacionalizadas pelo Evo Morales, e a partir dali ele pôde fazer um grande programa nacional de inclusão, a começar por erradicar o analfabetismo em menos de 2 anos, com aquele programa de Cuba, não é, que foi muito eficiente também na Venezuela, na Nicarágua e em outros países pobres e com alta taxa de analfabetismo. Evo Morales também fez um grande programa de rendas, meio parecido com o brasileiro do Lula e da Dilma, o Fome Zero. E aumentou também os salários e dignificou as aposentadorias, além de promover o crescimento do país como um todo. A exceção, inclusive, em toda a América Latina era a Bolívia, que cresceu 5%. Enquanto o Brasil, por exemplo, esse gigante aí da América Latina, está
crescendo em torno de 0,2%. O Evo Morales anunciou sua renúncia a partir da cidade de Chimoré, no trópico de Cochabamba, né, que é o seu reduto eleitoral e onde mora muitos indígenas, como ele próprio, né, e que constitui a sua grande base política e eleitoral. O Evo Morales disse que não vai fugir, nem vai pedir asilo, porque não é nenhum corrupto. O que significa aí que ele ou vai continuar a resistir de alguma maneira ou fazer uma oposição bem proativa, enquanto seu vice-presidente, que é um cientista político, o Álvaro Garcia Linera, está também com ele lá, mas é muito provável que o Garcia Linera seja despachado ou para o México ou para Buenos Aires. Aí sim, pedindo asilo político, para que possa, então, esclarecer o mundo o real significado desse golpe de Estado. Os motins contra Evo Morales eram conduzidos principalmente por este empresário aqui, Fernando Camacho, de apenas 40 anos, mais um empresário muito rico e que perdeu muito dinheiro com as nacionalizações do Evo Morales ainda em 2006. E dizem que o Camacho é um dos maiores sonegadores de impostos da Bolívia. Ele, na realidade, tomou o protagonismo do presidente, aliás, do candidato a presidente derrotado, o Carlos Mesa. A gente sabe que houve eleições recentes na Bolívia e o Carlos Mesa denunciou fraude na eleição. E o Carlos Mesa é um ex-presidente da República que foi deposto também por corrupção. A gente vê aí o nível dessa turma que vai assumir o governo. E só que tem mais uma coisa, eles estão, já com o mandato dos Estados Unidos, foram reconhecidos. O secretário de Estado Michael Pompeo já avisou que vai apoiar um novo governo, sem saber exatamente qual, ou já tendo designado, quem sabe, não é? Ou o Camacho, ou o Mesa, ou algum líder mais propenso a aceitar as políticas do FMI e a desnacionalização, sobretudo, do lítio, né? O lítio é um produto aí muito importante, é um mineral muito importante no mundo de hoje dos celulares, porque é lá que ficam as grandes minas de lítio, né, que alimentam as baterias de celulares. Para não falar no gás e no petróleo. Agora, por trás desse golpe de Estado, olha aqui a presença americana através da rede CNN, que estava no ar praticamente às 24 horas do dia, fazendo ameaças e incitando a população contra o governo Evo Morales. A CNN em espanhol com sede no México. Esse cidadão aqui, por exemplo, é um jornalista chamado Fernando Rincón. E esse vídeo aqui, salvo engano, é do dia 6 de novembro, ou 4 de novembro, quer dizer, bem antes do golpe. Vejamos aqui como é que ele trata o governo de então, chefiado por Evo Morales. Soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, soy F del Rincón, y la etiqueta Concluelexbol 11. A ver, Evo Morales está probando una cucharada de su propia medicina. Então, o Evo Morales está provando do seu próprio veneno. Sí, porque mire, en 2003 era él quien promovía los bloqueos contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy él es el bloqueado. Y la situación se... Ele diz que era o Morales que bloqueava as ruas, não é? Só que o Morales fazia isso pacificamente, não incendiava casas, não incendiava tribunais e governanças dos estados. O Palácio do Governo de Oruro, por exemplo, foi incendiado por esse grupo aí violento do Camacho ou do Mesa. E também houve aquele incidente terrível daquela senhora prefeita, a Maria Patrícia Arce. Este é o nome da prefeita.
aliada do Evo Morales, prefeita de Vinto, ali perto de Cochabamba. Então, já nessa época, né, do incidente, há uns 3 ou 4 dias, já havia um morto e 89 feridos durante esses protestos. Como diz aqui a própria CNN, que também noticiou esse fato aí tremendo que houve na cidade de Vinto. A prefeita foi obrigada a andar descalças, praticamente arrastada por aquela multidão de furiosos, que depois cortou seu cabelo e ainda jogou tinta sobre seu couro cabeludo e todo o seu corpo. Vejamos aqui esses dados dantescos desta manifestação dos golpistas bolivianos. Obrigam a alcadessa, que é a prefeita, a caminhar de pé. Maria Patrícia Arce é membro do partido de Evo Morales. Para terminar, mais alguns dados sobre esse novo líder da Bolívia, o Luiz Fernando Camacho, o empresário interessado nas riquezas bolivianas, nacionais sobretudo. Então, esse Camacho, segundo aqui o Globo, diz o seguinte: enquanto isso, o líder da oposição radical, Luiz Fernando Camacho, empresário sem cargo eletivo, mas que dirige o Comitê Cívico do Departamento, que é um estado, né, de Santa Cruz, é um estado importante da Bolívia, muito rico, igual a São Paulo em relação ao Brasil, e na última semana tomou a frente dos protestos contra Morales. Ele entrou hoje, né, depois da renúncia do Evo Morales, entrou no Palácio do Governo em La Paz e se fez fotografar ajoelhado diante da bandeira boliviana e de uma Bíblia. Claro que está aí mais um caso de fundamentalista religioso.